Bem-vindos ao nosso devocional de todo dia. Hoje nós vamos fazer a introdução de uma nova série que vamos começar aqui no canal sobre as cartas de Paulo. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino de forma simples e de fácil entendimento como viver a palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele cumpriu a sua missão, morreu na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou, e depois ele ainda ficou uns 40 dias ensinando os seus discípulos, dando as últimas instruções, e por fim ele foi assunto ao céu, e foi elevado nas alturas, e voltou agora está à direita do Pai. Então ele manda o Consolador, o Espírito Santo, no dia do Pentecoste, para se capacitar os discípulos que estavam reunidos dentro do cenáculo, para que eles pudessem viver e cumprir a uma ordem que Jesus havia dado para eles. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para que eles cumprissem essa ordem, eles precisavam de revestimento. E para isso veio então a virtude do Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a proclamar o evangelho, como Jesus havia dito, começando em Jerusalém, depois a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E assim, o evangelho de Jesus foi propagado, e foi pregado em tantos lugares, e a igreja se espalhou por toda a terra. E conforme os discípulos, os apóstolos de Jesus viajavam, tanto Pedro como Paulo e os outros, eles queriam estar certos de que os salvos dessas novas igrejas iriam crescer. Então eles escreviam cartas, algumas vezes chamadas de epístolas, àquelas igrejas que haviam surgido. Embora seus escritos tivessem começado apenas como cartas, eles fazem agora parte da Bíblia Sagrada. Esses escritores talvez não imaginassem que as cartas deixadas por eles fossem preservadas e lidas pelos salvos durante os 2000 anos que se seguiram após, elas serem escritas. Mas o Espírito Santo já tinha conhecimento disso. Cada palavra dessas cartas foi escrita sob a direção do Espírito Santo, assim como o restante da Bíblia. Segundo a Epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem então o livro de Atos, e depois do livro de Atos começa então as cartas escritas pelos apóstolos. Perceba que 21 dos 22 livros que se seguem ao livro de Atos são cartas, que agora são chamadas de livros. 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Um deles, o livro de Hebreus, pode ter sido também escrito por Paulo, mas não se sabe com absoluta certeza. Tiago, Pedro, João e Judas escreveram as cartas restantes do Novo Testamento. E João também escreveu a do Apocalipse, que é o livro último da Bíblia. Queremos examinar agora as 13 primeiras cartas. Essas cartas aparecem em ordem, da mais longa, que é Romanos, à mais curta, que é Filemão. Cada um desses 13 livros é chamado pelo nome das pessoas a quem as cartas foram escritas. Por exemplo, o livro de Romanos. No primeiro versículo desse livro, descobrimos quem escreveu a carta, Paulo. O nome dele está bem ali. No versículo 7, lemos que ele está escrevendo para todos os que estais em Roma. Os moradores da cidade de Roma eram chamados romanos, então este é o livro de Romanos. E assim sucessivamente, Paulo escreveu para a igreja de Corinto, para a igreja da Galácia, também para a igreja de Éfeso, de Filipos, de Colossos, e também a igreja de Tessalônica. Enfim, Paulo escreveu 13 cartas, as 9 primeiras ele escreve para as igrejas e
As 4 últimas ele escreve para pessoas específicas, pessoas individualmente, que no caso eram Timóteo, Tito e Filemon. Quer escritas para uma igreja ou para uma pessoa, essas cartas são especialmente para os salvos, os que têm o Espírito Santo vivendo em seu interior. Só ele pode ajudar você a compreender o significado da palavra de Deus. Só ele pode dar-lhe poder para obedecer a palavra de Deus e agradar ao Senhor. E cada uma das cartas de Paulo contém uma mensagem especial, não apenas para os salvos, que as receberam originalmente, mas também para todos os que se seguiram. Cada uma delas possui uma mensagem para nós também no dia de hoje. Então, nessa série, nós vamos estar examinando uma por uma e assim conseguindo trazer as lições, para que possamos aplicar na nossa vida diária. E o mesmo Espírito Santo que inspirou eles a escreverem as cartas, vai ser o mesmo Espírito que vai abrir o nosso entendimento para que possamos entender de forma fácil a sua mensagem, para que sejamos edificados pelo poder da palavra do Senhor em cada carta lida, em cada carta examinada. Uma lição que podemos tirar aqui é que Paulo, ele obedeceu à voz do Espírito Santo e escreveu cartas para aquelas igrejas que perduram até o dia de hoje e que têm edificado cristãos em toda a parte do mundo, pelo simples fato dele obedecer, ele dar ouvido à voz do Espírito Santo, ele foi usado por Deus até mesmo além da sua própria geração. Paulo não está mais entre nós, mas as suas cartas continuam falando e ensinando muita gente. Que eu e você possamos se dispor a obedecer ao Espírito Santo para sermos usados por eles. Eu não sei qual é a área que Deus vai te usar. Eu não sei qual é a forma que Ele vai te usar. Mas seja obediente. Seja sensível à voz do Espírito Santo e deixa que, assim como Paulo, Ele possa te usar para alcançar outras pessoas. Ore comigo agora. Pai querido, Pai amado, estou aqui ao seu dispor. Usa-me como tu desejas. Faça em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Estou à sua disposição. Amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.